No vídeo de hoje, o canal Dois Toques destaca os seguintes temas. Vitória vence o Botafogo dentro do Manuel Barradas após 12 anos. Jair Ventura, o demolidor de Tabu. Ele responde sobre a atuação fora de casa e faz a citação. E mais, Bahia tem novo tropeço. Esses são os rolês deste vídeo. Solta a vinheta. Olá a todos, eu sou Jabson Batista e sejam bem-vindos a este canal. E como é de praxe por aqui, eu vou logo pedindo a sua inscrição, o seu like e também os seus comentários para impulsionar ainda mais este conteúdo, beleza? Vamos avançar neste vídeo falando da vitória do Vitória depois de 12 anos para cima da equipe do Botafogo dentro do Manuel Barradas. Porque a penúltima vez que isto aconteceu foi lá em 2014, o jogo foi vencido por 2-1 com 2 gols de Marcinho. E hoje, 2026, na noite do último domingo, a partir das 16h30 da noite, o Vitória voltou a vencer o Botafogo depois de 12 anos, com gol dele, Mateuzinho. O Vitória venceu pelo placar de 1-0. Este mesmo Mateuzinho que lá na frente vamos falar sobre ele, sobre essa importância, viu? Mas assim, a penúltima vitória do Vitória dentro do Manuel Barradas aconteceu em 2014. Depois disso, não houve-se mais muitos jogos entre as duas equipes, porque o Vitória começou a passar por má fase, caiu de divisão, e enfim. Então não houve mais jogos ali entre eles. Mas, a partir de 2024, teve ali um primeiro enfrentamento. E o Botafogo venceu dentro do Manuel Barradas por 1-0, viu? Gol de Savarino. Depois disso, houve vários empates. Então, os duelos mantiveram ali equilibrado. Só em 2026, o Vitória voltou a vencer o Botafogo dentro do Manuel Barradas por 1-0. E por se falar nisso, Jair Ventura vem recebendo ali o codinome Demolidor de Tabu. Neste momento aí, Jair Ventura já está acumulando vários tabus quebrados. Quantos já são? Mais de 4 até agora. Mais de 4. Esses tabus começaram em 2025. Ele se tornou o primeiro técnico a vencer a equipe do Santos jogando na Vila Belmiro. Ninguém antes tinha conseguido vencer o Santos lá. Então ele foi o primeiro técnico a vencer a equipe paulista jogando na Vila Belmiro. O jogo foi vencido por 1-0 e gol novamente de quem? Mateuzinho. Depois deste tabu, né, deste primeiro tabu, veio o segundo, que foi vencer o Bahia na estreia do Bavi pelo Campeonato Baiano, porque já havia ali um jejum de 5 anos. E o feito anterior foi dele, Rodrigo Chagas, que lá em 2021 venceu a equipe do Bahia pelo estadual. E aí, 2025, Jair Ventura vem lá e quebra este tabu, o jejum de 5 anos. O terceiro foi contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, porque desde 2013 o Vitória não conseguia vencer o Flamengo dentro do Manuel Barradas. E em 2026, pela Copa do Brasil, quebrou este tabu de mais de 13 anos, 2-0 para cima da equipe carioca. O terceiro foi contra o Atlético Paranaense, porque a última vitória do Vitória contra a equipe paranaense dentro do Manuel Barradas foi lá em 2016, 3-2. E de lá para cá, o Vitória ali só tropeçou contra a equipe paranaense. E aí em 2026, mais um tabu quebrado, 4-0 dentro do Manuel Barradas. E o último foi na noite do último domingo contra a equipe do glorioso, né, carioca, vencendo por 1-0, gol novamente de Mateuzinho. E por se falar nele, eu que vinha aqui criticando a postura dele dentro de campo, a performance, o futebol que ele não estava conseguindo apresentar, ele neste momento, né, venceu a equipe do Botafogo com o gol dele. E assim, ele, Jair Ventura, vem se tornando os demolidores de tabu. Por quê? Lá em 2025, o gol foi dele. Foi ele que quebrou aquele tabu, né? Ajudou a quebrar aquele tabu. Contra o Palmeiras, no Allianz Parque, ele também fez gol. Jair Ventura não era o técnico, e sim Carpini.
mas contra o Botafogo ele tornou quebrar o tabu, quebrou o tabu e ainda quebrou um jejum dele de mais de 4 meses sem marcar nenhum gol. Então, neste momento, Jair Ventura, juntamente com Mateuzinho, vem sendo os demolidores de tabus. E assim, com o elenco todo, né? Mas vou citar aqui o nome dos dois, porque tem sido as peças principais ali, né? Um destaque a mais nesta quebra de tabu do Vitória neste momento para cima dos adversários. E assim, eu espero que ambos, e juntamente com o elenco, possam quebrar outros novos tabus, como é de conquistar a Copa do Brasil pela primeira vez. É um tabuzinho aí que faz muitos anos e o Vitória precisa quebrar. Por se falar nisso, os jogos fora de casa. Jogos fora de casa foi uma das grandes perguntas que houveram ali, que houve, né, no pós-jogo, na coletiva de imprensa, e que Jair Ventura respondeu. E veja o recorte desta resposta de Jair Ventura na coletiva de imprensa. Jair, boa noite, parabéns pela vitória. Como você já disse, alguns jogadores que atuaram muito bem, no caso do Brits, Zé Vitor, Arcanjo, fez uma defesa importantíssima. Mas queria que você falasse também sobre o jogo de Mateuzinho. Eu acho que ele fez também um grande jogo. E queria também que você tentasse explicar, mais uma vez, inclusive, por que as coisas no Barradão dão tão certo assim para o Vitória e fora de casa a gente não está conseguindo ainda. Cara, é nosso calcanhar de Aquiles. A gente tem que, quanto antes, ter esse volume, né? O segundo tempo do Flamengo já foi bem melhor que o primeiro, mas está sendo pouco. O que a gente está fazendo está sendo pouco fora. Mas acho que com essa confiança que vai nos dando, né, nós somos um dos melhores mandantes do campeonato, a gente vai buscar esse equilíbrio fora. E quando buscar esse equilíbrio fora, a tendência é que a gente consiga saltos, voos maiores dentro da competição e dentro da tabela. A gente não vai abdicar e desistir, não. Estamos incomodados e vamos primeiro pensar no clássico, depois a gente pensar nos jogos fora para a gente também conseguir vencer fora de casa. Pois é, meus caros torcedores rubro-negros, como vocês viram aí a resposta de Jair Ventura, né, falando sobre o calcanhar de Aquiles, o que Jair precisa fazer neste momento é criar uma armadura, uma proteção para esses jogos fora de casa, que também é um tabu nesta temporada. Se analisarmos bem, é outro tabu que o Vitória precisa quebrar em 2026, que é ganhar jogos longe do Manuel Barradas. Então, esse calcanhar de Aquiles que ele cita é que ele precisa, né, proteger, criar uma solução, uma armadura para proteger esse calcanhar de Aquiles, que na verdade é jogar fora de casa. Então, neste momento, ele precisa disso, criar uma proteção. E como ele bem falou, que vai chegar o momento em que isto vai acontecer. E assim, nós aqui, vocês torcedores, precisamos, né, apoiá-lo bastante nessa nova quebra de tabu. Em relação à provável escalação que eu trouxe aqui no final de semana em uma live, eu trouxe ali alguns nomes: Lucas Arcanjo, Fabiano Souza, Kaká, Luan Cândido, Ramon, Kaique Gonçalves, Martinez, Baralha, Mateuzinho, Eric e René. Só que houve mudanças. No lugar de Fabiano Souza, entrou Brits, jogou de lateral e ali fazendo uma função de terceiro zagueiro, muito bem. Tá pedindo passagem nesse time. É um jogador que chegou para agregar, apesar dele ter jogado com infiltração. No meio de campo, Zé Vitor entrou no lugar de Kaique Gonçalves. É outro que eu admiro o bom futebol dele, tem uma postura, sabe sair jogando, tem um bom passe, um bom chute. E assim, na coletiva, Jair ressalta o valor dele, que ele está preparado. Mas eu acho que ele já está preparado há bom tempo. Há um bom tempo ele já está preparado. Baralha está muito bem, com certeza, mas assim, ele, por estar um degrau um pouquinho à frente, pode estar ali jogando como o principal, como titular, e na hora que tiver oportunidade, Baralhas também vai entrar e fazer a parte dele, porque é um conjunto, é um elenco. Em relação a Baralhas, perdeu lugar para Tarzia. Tarzia que eu vou falar. Este está precisando melhorar o seu desempenho dentro de campo. Fez de 1 a 2 jogos bons, mas na partida de ontem contra o Botafogo não conseguiu fazer muita coisa. Apesar do Vitória ter ganho, ele não teve uma boa performance. Eu não vi um futebol vistoso nele
Não vi. Tá precisando melhorar, Tarzia. É igual o caso de Mateuzinho. Precisa elevar um pouco mais o nível do futebol para ajudar o Vitória aí a conquistar o título da Copa do Brasil e adentrar nesse G10, conquistando uma vaga na Sul-Americana de 2026. Então, neste momento, viu, precisa fazer isso. Jair Ventura também falou do foco ali do Bavi, do final de semana, próximo domingo às 16 horas, dentro do Manuel Barradas, onde está sendo aquele lugar que o Vitória tem ali grandes triunfos, grandes vitórias, né? Então, ele falou sobre essa questão também, que precisa entrar ligado e pensar nos próximos jogos depois do Bavi. Mudando o rolê e falando do rival, que também é o envolvido neste Bavi do final de semana, do domingo, o Bahia, que atuou no último domingo, às 11 horas da manhã, contra a Chapecoense, lá em Chapecó, voltou a tropeçar. É o 5º empate consecutivo da equipe nessa volta do Campeonato Brasileiro, aí nesse retorno. Rapaz, tá difícil, o Rogério Ceni perdeu a mão. Ele não consegue mais extrair nada. O time ontem estava horroroso. Horroroso. A grande boa notícia foi que Alejo Vélez, de pênalti, fez o seu primeiro gol pelo esquadrão. Mas de resto, o time abriu o placar, tomou o empate. Virou, tomou o empate. Virou de novo, tomou o empate. E assim, teve a tal da lei do ex. Do ex ou do ex-rival? Na verdade, é do ex-rival, porque Marcinho e Giovanni Augusto destruíram o Bahia ontem. Destruíram. Os dois marcaram gols no empate da Chapecoense contra o Bahia. Terrivelmente. Será que é o prenúncio para o Bavi do final de semana? Porque o Bahia simplesmente não jogou nada. Rogério Ceni chegou na coletiva de imprensa com os velhos argumentos. A temperatura estava alta, viu? Os jogadores não entraram focados. Será que eles já estão pensando no Bavi? Cara, é difícil de acreditar nisso, porque o Bavi não vai lhe dar 10 pontos para entrar no G4. Os jogos que empataram, sim, davam pontos para entrar no G4. E o Bahia simplesmente empatou 5 jogos consecutivos. E agora tem o Bavi contra o rival aí, para ver se consegue ganhar 3 pontos para encostar ali, porque o Cruzeiro venceu a partida contra o Corinthians. E aí, quem continua em quinto é o Cruzeiro e o Bahia em sexto, sendo ali, né, beliscado pelas equipes que estão embaixo. Então, neste momento, o Rogério Ceni precisa tomar um rumo com este elenco do Bahia, porque tá difícil, tá vergonhoso. Os torcedores, a imprensa acreditavam que o Bahia iria longe, iria brigar ali dentro do G4. E até agora nada acontece. Só desespero nas falas de Rogério Ceni. E pelo visto ele está meio que abatido, porque na coletiva de imprensa parece que os dias dele ali como treinador do Bahia já estão contados. E aí, meus caros torcedores, o que vocês acharam? Como que vai ser este Bavi do domingo, né? Como é que vai ser o placar? Diz aí